Olá, meninas! Bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso estudo Por um Coração Consagrado. É um prazer ter vocês aqui comigo. Esperar dar um tempinho vocês começarem a entrar aqui no estudo. Vou começar a fazer aqui, pegar o meu mapa, poder conversar com vocês. Hoje os meus menininhos estão deitados. Se eu precisar sair aqui rapidinho, aí eu aviso a vocês, mas se Deus quiser vai dar tudo certo aqui. Oi, Karen, bem-vinda. Esperar vocês começarem a entrar. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Oi, Érica. Oi, Sheila, Solange. Oi, Ana Paula. Eu tive que fazer a... Oi, Carla. Tive que fazer a chamada, né? Para o estudo rápido, porque é o horário que eu tinha por conta do meu marido, né? Ele tá trabalhando. E era o tempo que eu tinha para poder vir conversar um pouquinho com vocês. Oi, Cheryl, tudo bem? Então, meninas, eu tenho algumas coisinhas para conversar com vocês e deixar algumas informações importantes. Primeiro lugar é com relação ao estudo do próximo ano, né? As meninas estavam bem ansiosas, bem preocupadas, estavam perguntando com relação ao Por um Coração Consagrado, o que é que eu estaria fazendo, as meninas que não tivessem... Olha ali atrás, ó. Oi, Bela. Você precisa ir pro seu quarto. Yes, you can. Go to your room and lay down. If I go to my room, go away. No, go to your room and lay down. But- Bella? Can you please tell me the door? Meninas, um segundo. Eu venho já. Peraí. Isabela, vai pro quarto. Vamos à segunda tentativa. Vamos ver quantas tentativas vão me levar essa noite para conseguir concluir esse estudo. Vamos lá. A hora da soneca dela, hoje à noite tem igreja, então se ela não dormir de tarde, meu Deus, será um... Deus nos acuda. Vamos lá. Continuando, eu estava falando sobre mulheres como eu. A gente estava... as meninas estavam me perguntando, preocupadas, como é que seria o estudo e a questão da leitura, né? Para quem não tivesse a condição financeira de estar adquirindo o planner. E daí eu tranquilizei as meninas, informei que eu vou estar fazendo, na verdade já está feito, um livreto que vai conter todas as referências das leituras na vida das mulheres. E através dessas leituras, as mulheres poderiam estar respondendo o questionário na parte de trás do livreto, em um caderno, um fichário, uma agenda, o que ela preferir utilizar, qualquer mídia que ela preferir utilizar para concluir, né, realizar o estudo. Essa era a informação. Lá no YouTube já tem 2 vídeos. Tem o vídeo do livreto, mostrando o livreto, e tem o vídeo do planner, folheando o planner. Eu ainda não recebi o meu planner,
do ateliê, porque ele está sendo feito com um de vocês e vai sendo mandado aqui para os Estados Unidos. Então, ele demora, né, essa questão do envio para cá, mas ele vai estar sendo enviado e vai estar, se Deus quiser, chegando aqui logo, para eu poder estar fazendo um vídeo lado a lado. Eu quero fazer um vídeo com o planner de um lado e com o livreto do outro. Isso é o estudo de 2018, Mulheres como Eu, que a gente vai estar estudando a história e a aplicação pessoal da vida de 24 mulheres na Bíblia, no formato de ilustração bíblica. Nós temos ilustrações profissionais que foram feitas pela Ana Karen e a diagramação da Liz, todo organizadinho para vocês. As ilustrações já estão disponíveis na nossa loja, cafezinhodatarde.iluria.com. Então, se você quiser olhar as ilustrações, eu já tenho lá o PDF para vocês estarem adquirindo. Pronto, dada essa primeira informação, eu vou agora para o estudo em si. Outra coisa, rapidinho, o Por um Coração Consagrado, ele vai sair do ar no fim do ano de 2017, e no ano de 2018 a gente só vai ter o Mulheres Como Eu disponível. Aí você diz, Karina, por que isso? A minha ideia, meninas, é que eu possa estar abençoando vocês no Ministério Cafezinho da Tarde, anualmente, se Deus me der a possibilidade, força, coragem, disponibilidade, com um estudo bíblico sempre gratuito para vocês. A minha ideia é que a partir do momento que eu dou o estudo bíblico e você utiliza aquele estudo bíblico na sua igreja local, nos seus cafezinhos da tarde, que é esse o intuito, né, do cafezinho da tarde, é ter estudos bíblicos para cafezinhos da tarde individuais, em grupo ou no lar, que esse estudo ele esteja sendo fonte de bênção para você no seu ambiente e que esse estudo bíblico ele seja atual. Então, os estudos bíblicos passados, no completar do ano, no completar do estudo, né, se forem anuais ou bimestrais, semestrais, só como eu fizer, eles vão estar sendo gratuitos, e daí, quando eu terminar o estudo, eles vão ser tirados do ar para a gente formatar o estudo, para ele estar entrando na loja, como planner, como caderno de desenho, seja qual for o formato que eu queira colocar o estudo na minha loja. Mas o Ministério sempre vai ter o estudo bíblico gratuito disponível para vocês. Então, quando for agora, no final de 2017, o Por um Coração Consagrado vai sair do ar, ele vai ser transformado em planner. Então, se você quiser adquirir um planner já completo, feitinho por um coração consagrado, assim também eu presentear alguém com o estudo completo, ele vai estar em formato de planner, certo? Então, eu não sei quando a gente vai ter, eu acredito que o mais rápido possível o material já está com o ateliê e eles vão estar fazendo esse planner para vocês, tá bom? Então, as meninas que não tiveram a possibilidade de acompanhar, vão poder adquirir já o material completo, todo feitinho, sem problema algum. Pronto, queria deixar claro para vocês, deixar a informação. Agora vamos realmente para o mapa de estudo desse vídeo. Um abraço para Daniele, que está aqui com a gente, a Gardênia, Tatiane, a Cheryl, a Tânia. Sejam bem-vindas, minhas lindas. Que o Senhor esteja abençoando vocês. A Luciana, muito obrigada mesmo por estarem aqui comigo aprendendo da palavra de Deus. O mapa que a gente vai estar estudando, ver se eu consigo dar um zoom nele aqui para vocês. É esse daqui, Por um Coração Consagrado, estudo número 3, em minha igreja. E ele não tem livro base, por quê? Porque o livro base que eu utilizei, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Foi esse daqui, ó. Ele não é um livro base comum, ele é o livreto da minha igreja local. Quando a pessoa aplica para se tornar membro na minha igreja local, você é convidado para uma classe com todas as pessoas que estão interessadas na membresia ou batismo, membresia por transferência de carta, de uma igreja para outra, foi o meu caso, ou batismo. Você vai estudar sobre a teologia e
o trabalho de Deus na igreja local, suas responsabilidades, tudo relacionado à igreja local. Ele tem, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem como estudar a Bíblia, ele tem a história da igreja, tem a nossa identidade como igreja, Jesus e a família, nossas responsabilidades, que foi esse mapa de estudo que eu estou trabalhando com vocês. São as responsabilidades do membro com a igreja, nosso propósito como igreja, os mandamentos, né, para a gente estar utilizando a nossa missão, nosso design, nossa herança. Então, assim, ele trata todas essas partes. Oi, Raquel! Oi, Andressa! Todas essas partes da igreja local. E eu utilizei essa partezinha das responsabilidades para estar trabalhando com vocês. Então, eu peguei os versículos e coloquei aqui para estar fazendo esse trabalho aqui. Então, eu dividi em duas áreas. Eu dividi os pontos positivos e os pontos negativos, né? Os conselhos de Deus para a igreja. Os positivos e os negativos. Eu vou começar aqui com a leitura de João 13, versículos 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu coloquei até um textozinho lá no Instagram, quando a gente estava... Isso, André, esse material foi criado pela minha igreja. Foi criado e editado pela minha igreja. Eu até coloquei lá no Instagram sobre o amor. Quando eu estava falando sobre a igreja local, eu até falei assim, o termo um amor diferenciado. Até fiz uma ilustração, vou mostrar para vocês a ilustração que eu fiz aqui na minha agenda. Sobre uma rosa vermelha no meio de um monte de lavanda. Deixa eu pegar ela aqui. Essa é a ilustração que eu fiz. Um amor diferenciado. Porque, assim, a nossa ideia de amor, ela é muito relacionada a sentimento, né? A gente normalmente confunde muito amor com paixão, ou amor com sentimento de gostar, de se sentir agradável na companhia da pessoa. E amor, ele não é isso, né? A Bíblia, ela tem vários nomes no grego, no Novo Testamento, sobre amor. E esses nomes, no Novo Testamento, ele traz a conotação de vários diferentes tipos de ação relacionada ao amor, né? Tem o amor de Deus por nós, tem o nosso amor ao irmão, tem o amor de um homem a uma mulher. São vários os tipos de amor relacionados na Bíblia. Esse amor que a gente deve ter pelo irmão, ele é um amor levado pela ação. Então, é uma decisão de procurar o bem-estar do próximo na vontade de Deus. Então, é por isso que ele fala assim, ame ao próximo como a você mesmo. Então, aquilo que você quer que façam com você, você vai estar fazendo com o seu próximo. Eu tive uma conversa com uma amiga minha esses dias sobre essa questão do amor. E ela estava falando assim, que a gente tem que ter cuidado com relação a julgar o próximo. Porque muitas vezes a gente usa 2 pesos e 2 medidas para julgar. E a gente tem que ter esse cuidado para a gente não estar fazendo com o próximo e esperando que esse próximo faça com a gente apenas aquilo que a gente queria que ele fizesse, que a gente faria com o outro. Então, mais ou menos assim,
eu não posso julgar tal pessoa porque eu não faria a coisa de acordo com o que eu queria que fizesse de acordo com o que eu faria. Então, eu penso mal daquela pessoa porque ela não fez como eu faria. E isso também é errado, né? Esse não é um amor certo. O amor é aquele que a gente deixa Deus julgar, Deus é o único que sabe as intenções do coração. Isso eu tenho lutado contra isso, já que eu tenho problemas de guardar amargura, né? No sentido de, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu falei para vocês, eu lutei, eu tive depressão há alguns anos, e eu lutei muito contra essa amargura, não deixar. Naquela época eu não lutava. Então, por eu não lutar durante tanto tempo, a amargura criou raiz dentro do meu coração. E assim, com o trabalhar do Espírito Santo esses últimos 4 anos, eu venho tirado várias ervas daninhas do meu coração. Da amargura, do sentimento de não respeitar o meu próximo, né? O amor pelo meu próximo, a minha decisão de não segurar mágoa contra o meu próximo. Então, esse é o amor diferenciado do cristão. É um amor que você realmente está buscando o bem, você está buscando o que é melhor para ele. Gente, eu vou dar uma olhada nos meus pequenininhos aqui. Me dá um segundinho, por favor. Eu venho já. Só um segundinho. Estão bem, graças a Deus. Bora lá. Então, esse amor diferenciado, ele realmente vai fazer esse amor doce, vamos colocar assim, um amor com doçura, um amor onde você vai ter uma firmeza, mas você vai ser doce, né? Uma doçura vinda de Deus. Não é um amor amargo, ele é um amor doce, um amor que vai estar impressionando. Você não está fazendo para impressionar, mas ele vai estar sendo tão diferenciado como aquela flor vermelha no meio das lavandas, que você não vai ter como não notar o amor diferenciado que o cristão tem. Então, essa foi a primeira coisa que eu notei logo nesse primeiro versículo. Os outros, eu vou lendo aqui para vocês as coisas que eu marquei. 1 João 3:11, vou ler para vocês aqui. 1 João 3:11, ele diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, ele fala que é a mensagem que vem desde o princípio. O versículo 23 fala: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele ordenou. Então, tá a ordem, né? Primeiro a gente crê e depois a gente ama. Então, o crer em amar, eles têm uma ordem lógica, né? Você não pode amar da forma como Deus quer se você não crê, né? Ele fala crer e amar. Creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Romanos 12, esse aqui é um versículo maravilhoso. Romanos 12, versículo 10 diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Gente, esse dediquem uns aos outros, ele bate bem com... Tem um versículo aqui, ver aqui qual é. O Romanos 14:13.
ele fala o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, esses dois versículos, eles quase se completam nesse sentido. Porque tanto a dedicação em amor, você não se dedica a uma coisa, a não ser que você colocou no seu coração que você vai se dedicar àquela coisa. Ninguém acorda um dia e diz, hoje eu vou fazer isso, e no outro dia decide, eu vou fazer isso, se você não propôs no seu coração ter uma dedicação contínua àquele trabalho. O amor ao próximo, da mesma forma. Você tem que propor no coração amar, você tem que propor no coração dedicar, você tem que propor no coração ações de graça, ações de bondade, que vão ser o reflexo da sua fé. A Bíblia é clara quando ela fala que a gente não faz boas obras para obter salvação em troca. A salvação, ela é feita pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Se as nossas ações boas nos salvassem, Jesus não precisaria ter vindo e sofrido o que ele sofreu na cruz, morrido, ressuscitado ao terceiro dia para nos dar a salvação, a adoção pelo Pai. Há nossos atos de bondade na igreja local, com o vizinho da nossa casa, em qualquer lugar que a gente for, elas são apenas o reflexo da fé. Elas não são a base da nossa salvação. Então, que seja assim, que fique claro para a gente. É quando a gente decide amar, quando a gente decide se dedicar ao próximo, aquilo não está adicionando em nada na salvação em si. A salvação já foi dada, né? Ela já foi oferecida. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você confessa ao Senhor e você recebe a salvação do Senhor Jesus, daí passa-se a um processo que o Espírito Santo vem morar dentro de você e você passa por uma santificação. Esse processo de santificação, ele é feito pela obediência. Um versículo que me marcou muito aqui foi 1 Pedro 1, 22. Ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Gente, esse versículo ele é carregado assim, de uma importância. Muitas vezes a gente diz, Senhor, como é que eu vou ficar mais parecida contigo? São muitas dificuldades, eu realmente não tenho força, eu estou numa circunstância muito difícil. Mas ele fala assim, que a forma de você estar sendo purificada é a obediência. Então, a obediência, você fazer o que é o certo, porque você sabe que é o certo, vai te ajudar a ser mais pura, mais santa, mais parecida com Jesus Cristo. E essa obediência, ela está nas pequenas coisas, nas coisas que a gente sabe o que deve fazer. É como o Tiago diz, né? Se você sabe fazer o que é o certo e não o faz, isso você está pecando. Então, a gente deve ter a sabedoria de estar obedecendo até nas pequenas coisas. Os outros versículos, eu vou seguindo aqui na lista, né? Romanos 15, 14 fala sobre a bondade, a instrução e a capacidade de aconselhar que nós devemos ter. Eu vou ler esses versículos de Romanos, porque realmente eles são carregados de uma importância tão grande. Não posso deixar de ler esses de Romanos, pelo menos. Romanos 15, 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, eu lembro quando eu fui na minha igreja do Brasil. Eu fui na minha igreja do Brasil no ano de 2015 e eu ensinei na escola dominical. E eu perguntei às mulheres naquela época, já com o projeto Cafezinho da Tarde, o que incapacitaria as mulheres mais velhas da igreja
a estarem ensinando as mulheres mais jovens. Eu até escrevi um texto para vocês, depois vocês podem olhar no nosso site, um cafezinho que eu escrevi sobre a mulher de Tito II e o bom samaritano. Eu até comentei isso. Mas a resposta que eu tive foi o seguinte: as mulheres mais velhas, elas se sentiam incapacitadas de estarem chegando nas mulheres mais jovens e oferecendo ajuda. Primeiramente, elas sentiam medo da rejeição, elas tinham medo que as mulheres mais jovens se sentissem que as mulheres mais velhas estariam sendo intrusas nas suas vidas. Então, a partir desse momento, elas não ofereciam, quando as meninas iam casar, elas não chegavam e diziam: olha, minha filha, você quer alguma ajuda? Você quer um direcionamento nos primeiros meses da sua vida cristã, sendo casada? Você quer um direcionamento? Você quer um aconselhamento? Elas tinham medo da rejeição, elas tinham medo de que pensassem mal delas, que elas estavam sendo intrusas nesse primeiro tempo do casamento, nesses primeiros anos. E as mulheres mais jovens, elas tinham o medo oposto. Elas tinham medo de estarem expondo os pecados, as angústias, os medos para as mulheres mais velhas e, de alguma forma, elas estarem abrindo uma porta para difamação. Elas tinham medo que as mulheres mais velhas não levassem a sério, né, os problemas delas, que naquela época seriam problemas simples comparados com os das mulheres mais velhas. Vamos colocar assim, né, não saber fazer certa comida, não sei, algum problema que o marido tivesse, ou alguma coisa da intimidade dos dois. Elas tinham medo de revelar esses medos, né, essas angústias, e que a mulher risse dela, né, desses medos, dessas angústias. Assim também como as mulheres mais jovens, elas, de certa forma, foram criadas desde pequenas para o mercado de trabalho. Então, elas foram criadas para estudar, para se formar, para fazer as suas atividades, né, curriculares, vamos colocar assim. Elas foram criadas para isso e elas tinham o receio de não se sentir capacitadas para o trabalho. Então, elas achassem que se a partir do momento que elas estivessem pedindo ajuda, elas estariam reconhecendo derrota. Então, era uma questão do orgulho, né? Então, essas foram as respostas que eu tive naquela época. Eu não sei qual é a realidade da sua igreja local, não sei o que pode estar causando ou pode estar dificultando o acesso da sua igreja local as mulheres mais velhas a aconselharem as mais novas se é a falta de preparo. Mas eu acredito assim que nós devemos ter um cuidado de nós estarmos sendo cautelosas e estarmos abençoando a igreja local com ideias, com programas de aconselhamento, talvez abençoando que uma mulher possa estar sendo parecida com outra, como eu fiz aqui no cafezinho para o discipulado, quando eu abri a turma. Então, assim, são várias coisinhas que vocês como mulheres sabem, podem estar fazendo para estar abençoando a sua igreja local, né? Então, assim, nós devemos nos tornar capazes de aconselhar através da bondade e através da instrução. Isso, Fernando, olha, as pessoas elas são muito fechadas justamente por isso, por conta desse reservar. Mas eu não... E eu acredito que quando a gente, por minha experiência própria, né, de morar aqui nos Estados Unidos, de pessoas que são reservadas, alguns americanos que eu tenho encontrado, então eu acho assim, a gente tem muito medo também da rejeição. A gente tem medo das pessoas não responderem de acordo com o que a gente quer que elas respondam. E eu acho que, infelizmente, isso nos atribula muito, sabe? Eu acredito que quando a gente deixar o medo da rejeição para que a gente possa estar trabalhando, eu acredito que Deus vai estar nos ajudando a
a vencer esses monstros, né? No meu caso, eu tenho muito medo da rejeição por conta do que eu já passei. E é um medo que apenas o Senhor Jesus pode estar tratando e trabalhando, né? Os outros versículos, eles falam sobre examinar a si mesmo, 1 Coríntios 11, 33. Efésios 4:2 fala sobre que a gente deve ser humilde, dócil e paciente. A gente deve estar prontas para suportar e perdoar o próximo. Devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. A gente deve estar encorajando mutuamente. A gente deve estar orando juntos, né? Confessando e orando os nossos pecados uns para os outros. Não devemos ter divisões. E um versículo me chamou muita atenção, foi Romanos 12, versículo 16. Diz: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas dispostos a associar-se com as pessoas de posição inferior. A questão do ser simples, né? Eu penso assim, isso é uma das coisas que eu tenho tido, eu estava até falando com uma amiga, o zelo aqui no cafezinho. Hoje eu trabalho com vocês, nós somos 7.000 mulheres, né? Na página, nosso site tem alcançado mais de 40.000 pessoas ao longo desse ano de 2017. E eu sei, assim, são muitas as pessoas de vários países, pessoas de diferentes culturas, e a gente precisa ter a sabedoria para estar oferecendo recursos para todos os tipos de grupo, vamos colocar assim. Um recurso que o estudo possa estar sendo feito e que ninguém se sinta de fora e que o Ministério possa estar oferecendo recursos para vocês. Então, esse tem sido uma coisa que eu tenho orado, para que nenhuma menina, nenhuma moça, nenhuma mulher que está fazendo nossos estudos, sinta-se excluída, né? Tendo recursos para comprar material ou não, que ela sinta-se encorajada, que a simplicidade de algumas pessoas mostrem um reflexo de obediência tão grande que todas nós estejamos aprendendo com essas mulheres, como a obedecer. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os estudos do cafezinho, eu tinha um livro de colorir e eu tinha uma caixa de lápis de cor que me foi dada de presente e a Bíblia me foi dada de presente também. Então, assim, eu mesma não tinha praticamente nada de recurso. E à medida desses 2, 3 anos, eu venho comprado pequenas coisas, ganhado de presente e outras. E hoje, assim, graças a Deus, eu conto com uma quantidade de material bom para utilizar aqui na minha casa, abençoar vocês com os recursos. As meninas da minha igreja local, eu sempre levo a minha maleta para lá. E eu sempre digo às meninas, sejam fiéis no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Então, são essas as coisas que eu tenho encorajado as meninas. O cuidado com os outros, né? A gente ter esse zelo de estar pensando em como ser encorajamento para o outro. Ser bondosa. 1 Tessalonicenses 4:9 fala que a gente deve ser ensinada a amar por Deus, né? Às vezes a gente diz, eu vou ter que ler esse daqui, que esse daqui ele falou muito ao meu coração. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9 diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, isso falou muito ao meu coração, porque eu penso assim, diferentes pessoas necessitam de diferentes estilos de amor, né? Tem um livro que ele até fala sobre as linguagens do amor, né? Mas diferentes pessoas recebem e dão amor de uma forma diferente. Então, de certa forma, a gente precisa compreender como aquela pessoa sente-se amada
para que a gente possa estar amando aquela pessoa de uma forma que ela compreenda esse amor. Como a igreja local, ela tem várias pessoas, várias culturas diferentes, de várias formas, criações diferentes, a gente, até como mãe, às vezes, a gente tem 2 filhos e eles entendem amor de uma forma diferente, né? Nem sempre o que um gosta é o que o outro gosta. Da mesma forma, pessoas da igreja. A gente tem que estar compreendendo que aquelas pessoas gostam, né? Daí ele fala vários versículos sobre o beijo santo, né? Que é uma expressão pública de amor. Ela fala sobre sujeitar-se uns aos outros. E ela fala sobre ser humilde e referente aos mais velhos. Então, essa é uma das coisas bem interessantes do texto. Então, esses foram os pontos positivos, são as coisas que a gente deve ser. Agora, a gente vai falar dos pontos negativos, são as coisas que a gente não deve fazer. Gálatas 5,15 falam que a gente não... Deixa eu abrir aqui. Gálatas, ser mais fácil. Gálatas 5:15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem-se mutuamente. Então ele fala assim, não... É isso mesmo, Gálatas 5:15, é isso mesmo. Fala assim que a gente tem que ter o cuidado... Nossa, eu acho que eu li a referência... Não li não. Estou tentando entender aqui porque que o meu não está marcado. Acho que eu esqueci de marcar quando eu li. Então eu li o 5:13. Mas, enfim, ele fala que a gente não deve estar atacando os irmãos, né? Não deve estar atacando deliberadamente os irmãos. Gálatas 5:26, ele fala: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, esse provocar, eu vou abrir uma aspa aqui para ele, um parêntese. Essa foi uma das coisas assim que me marcou muito. No passado, irmãos que estão de propósito atacando ou provocando uns aos outros. E tem uma referência em Provérbios que ele fala assim, que tolo é aquele eu queria conseguir lembrar. Se alguém lembrar a referência, alguém escreve aí, mas eu não lembro assim de memória. Mas fala sobre que o tolo é aquele que brinca e depois disso estava só brincando, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, é com as brincadeiras que a gente faz. Porque aquilo que é brincadeira para aquilo que ofende alguém, passa a não ser mais brincadeira, não importa quão simples a ofensa foi, né? Alguma coisa que você não se ofenderia, mas que se ofende alguém, a gente não deve brincar dessa forma. A gente tem que ter a humildade para pedir perdão quando a gente diz alguma brincadeira, que, primeiramente, pensar antes, mas depois, se você fez alguma coisa que realmente machucou alguém, pedir perdão humildemente, sinceramente. E rapidamente. Porque isso, gente, dá um problema tão grande, essas mágoas que a gente vai guardando, sabe? Da pessoa que fica ouvindo essas brincadeiras, às vezes não fala na hora, não quer machucar o outro, dizendo que foi machucado e guarda. Então, a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Queria conseguir lembrar, em Provérbios, ver se eu marquei aqui a referência. Talvez eu tenha nessa daqui, eu acho que eu vou ter na Bíblia que está lá no meu quarto, que foi na leitura bíblica de 2 anos que eu li. Mas fala assim, que tolo é o homem que brinca e depois fala.
Tem outro aqui que fala, ó, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Provérbios 11:12. Mas não era esse exatamente o que eu estava pensando, mas esse cabe muito bem à situação, né? Quem quiser anotar, Provérbios 11:12. Quando eu encontrar o outro, qualquer coisa, eu coloco aqui no topo do estudo para vocês terem, tá bom? Vamos lá. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9 fala o seguinte. Ele virá, Colossenses 3:9. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, o perdão, mais uma vez, eu não sei se todos vocês viram o estudo do inicial do Por um Coração Consagrado, né? Mas quando eu falo de perdão, eu falei para as meninas, uma das coisas que eu aprendi num livro que eu estava lendo para o estudo, era que a gente não é obrigada a perdoar quem não está arrependido. Daí algumas pessoas até me perguntaram, como é que pode você dizer uma coisa dessa? Eu digo, mas é verdade. Como Deus nos perdoou, requer arrependimento. Deus não perdoa aqueles que não se arrependem. A gente tem que se arrepender do nosso pecado, a gente tem que confessar nosso pecado. E daí Deus, na sua infinita bondade e graça, ele vai nos perdoar da ofensa. Da mesma forma, a gente com o próximo, a gente não tem que perdoar, mas a gente, ao mesmo tempo, não deve desejar mal, não deve estar guardando aquele sentimento de amargura no coração. Só porque você não liberou, né, o perdão para aquela pessoa, não significa que você vai desejar mal, que você vai querer o mal, que você vai fazer o mal contra aquela pessoa. Você simplesmente vai se tornar, de certa forma, um amor indiferente. O que seria isso? Seria você estar agindo de acordo com o que Cristo ensina nas Escrituras, você vai estar fazendo bem àquela pessoa, você vai estar desejando bem àquela pessoa, fazer atos de bondade, mas não significa que aquela ofensa em si, ela vai estar esquecida, né? Vai estar perdoada, porque ela não vai estar, porque a pessoa não se arrependeu. Então, não sei se vai, nesse caso, precisar, dependendo da pessoa, de diferente forma de você conviver, ou se você está na igreja local, trazer o assunto, né? Como a gente sabe, a igreja. Então, quando você tem uma ofensa contra o seu irmão, primeiramente você vai para o seu irmão, você vai conversar com o seu irmão. Se ele não se arrepender, você leva um ou dois, né? Diáconos, testemunhas. Se ele não se arrepender, daí você leva à igreja, daí a igreja vai decidir o que é o certo. Então, mas o perdão em si, ele é como Deus nos perdoou. Ele perdoou mediante arrependimento, certo? Tiago 4:11, ele fala... Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Gente, eu caio muito nesse sentido aqui do julgar, mas não é o julgar apenas mal. É querer que as pessoas ajam de acordo com como eu agiria, não como a Bíblia fala que a gente deve agir. E isso me faz, assim, cair em uma certa idolatria, porque eu vou querer que as pessoas sejam exatamente a cópia do meu comportamento. Eu não aceito o comportamento diferente. Então, assim, isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, caído, levantado, né, me desencorajado, me encorajado novamente a obedecer, é que eu possa estar aceitando os irmãos por quem eles são, né, pela forma como eles são. E se ele agir de acordo não como eu agiria, e eu me sinto ou desrespeitada,
ou injustiçada, que eu leve diante de Deus a minha ação e Deus julgue, porque Deus é o único que sabe as intenções do coração. Eu não sei. Então, esse tem sido um exercício que eu tenho lutado, eu tenho aprendido, realmente tem sido assim meio complicado para eu aprender, mas que eu estou lutando contra ele. Tiago 5,9, ele fala, vai ser o último aqui, Tiago 5,9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. A mesma coisa. Não se queixar uns dos outros, não falar mal uns dos outros. E que eu possa, em primeiro lugar, estar colocando isso na minha vida, diante de Deus, para poder ensinar, né? Isso tem uma coisa que eu tenho lutado, eu vou ser bem sincera com vocês, né? Uma coisa que eu tenho lutado, que Deus possa estar me ajudando a não estar agindo assim. Tá bom, filha, mamãe vai já. Você pode brincar no seu quarto, tá bom? Tá bom? Tá bom, meu amor. Não, você precisa brincar no seu quarto por alguns minutos. 10 minutos, tá bom? Pronto. Com isso, gente, eu termino esse mapa de estudo aqui. Eu quero saber de vocês algumas ideias que vocês tenham, como é a relação de vocês na sua igreja local, alguma coisa que vocês pensam sobre esse mapa de estudo específico. Eu vou ficar esperando vocês escreverem aqui, ver se tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Quero estar dizendo aqui, ó, o amor é uma decisão, bem como o perdão, não tem sentimento envolvido. Tudo fica tão leve quando entendemos isso. Verdade, Cheryl. A Aline está dizendo assim, que ela acha que a forma mais fácil de ter acesso ao ensinar na igreja das mulheres mais velhas para mais novas, né? É primeiro passar confiança, para que esse medo seja quebrado. Foi exatamente isso que as mulheres da igreja falaram. Minha igreja é uma bênção, sempre tem alguma coisa ou outra, mas é bênção. Somos unidos, porque sempre fomos amigos em outra denominação. Importante é a comunhão. Verdade. Aline, 12:1. Vamos ver. A Aline está falando aqui, eu acho que é o de Provérbios. Vamos lá. Provérbios. Estou indo para lá, Aline, para dar uma olhada. 12:1. Não, não é esse. Eu vou ver se eu encontro. Eu tenho ele selecionado, né? Lá no meu livro, na minha Bíblia da leitura, porque fica lá no meu quarto, da leitura de 2 anos. Mas ele é aqui pelo 15. Ver se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, meninas. E é isso. Com relação ao estudo na minha igreja local, realmente, assim, foi muito difícil a minha adaptação à igreja aqui nos Estados Unidos, né? Eu passei 3 anos na igreja que estava abençoando os meus sogros, era a igreja que enviou, uma das igrejas que os enviou ao Brasil. E, como vocês sabem, o meu marido, já falei algumas vezes, o meu marido ele é filho e neto de missionários no Brasil. Então, uma das igrejas que os enviou para o Brasil era a igreja que eu ia. Eu passei 3 anos aqui nessa igreja, mas eu não consegui me adaptar, provavelmente por conta da depressão que eu tive. É um grande fator, né? E daí, quando eu mudei de igreja, a gente mudou. Na nossa igreja, nessa que eu passei 3 anos, não tinham quase pessoas da nossa idade, eram mais pessoas idosas. O que não era problema, porque realmente eu acredito que a adaptação, mas era um grande fator que me dificultou a adaptação. Porque eu saí do Brasil, onde eu tinha uma mocidade muito forte, e fui para um lugar que não tinha praticamente pessoas da nossa idade, né? Tinham acho que 3, 4 pessoas.
E daí a gente foi para uma igreja onde a gente tinha um grupo de jovens bom. Nessa época a gente era recém-casado e nós não tínhamos filhos ainda. Então a Bela nasceu quando eu estava nessa igreja. A gente passou 5 anos servindo nessa igreja, nesse grupo de jovens e no ministério de adolescentes. E quando a gente viu que realmente não tinha como criar filhos nessa igreja, no padrão que nós estávamos acostumados, que era a salinha de escola dominical, a criança crescer com amiguinhos na igreja, que ela teria amigos a infância toda, que foi o que a gente vivenciou no Brasil. Era uma igreja que tinha, para vocês terem uma noção, mais de 10 mil membros, eu acho. Que hoje eles têm mais de 10 mil membros. Hoje, se eu não me engano, eles têm 3 ou 4 igrejas, campos aqui dentro da cidade. É uma igreja gigante. E todo domingo que você ia para a igreja, eram diferentes crianças, diferentes pais. Então, assim, não tinha uma rotina para os filhos, né? Eles não iam crescer sem uma abertura com amiguinhos. E a gente não se sentiu bem para isso. Então, a gente avaliou. Eu tentei também a abertura com as mulheres para começar o cafezinho na igreja, mas como era uma igreja muito grande, eles não tinham o interesse de utilizar o programa. Então, a gente disse, não, vamos para uma igreja menor, onde a gente pode ser mais útil, onde a gente pode ver, os nossos filhos podem crescer nos vendo servir. E daí a gente foi para a igreja que a gente está agora, é uma igreja batista regular, bem conhecida aqui na minha cidade, uma igreja muito boa, uma igreja que realmente, a primeira vez que a gente foi, eu me senti abraçada pela igreja. E nós nos sentimos realmente em casa na nossa igreja. E quando eu fui e ofereci o cafezinho para a igreja, eu levei um programa, né, escrito o que era o cafezinho, o que é que eu gostaria, e coloquei junto com a minha aplicação para membro. Quando a gente foi fazer essa sala, você faz a aplicação de membresia, eu coloquei já a aplicação de ministério junto. E as duas foram aprovadas ao mesmo tempo. E daí eu já entrei na igreja como membro, foram 3 meses, acho que 4 meses depois de eu tive o Thomas, as Thomas tinham uns 4, 5 meses quando eu me tornei membro. Eu comecei a ir para a igreja, eu estava no último mês de gestação do Thomas. E o cafezinho eu comecei esse ano lá. Então, esse foi o primeiro ano de cafezinho na igreja local, foi uma bênção. Hoje nós somos 5, 6 mulheres realmente dedicadas à leitura da palavra. Na minha igreja, elas têm grupos de estudo para mulheres durante o dia, o que eu não posso ir por conta das crianças. Eles não têm um lugar, eles não têm cuidado, né? Não tem berçário para deixar as crianças. Então, eu faço o estudo com cafezinho, é o meu estudo na igreja, a minha oferta à igreja, né, de tempo, de esforço. E, assim, nós estamos muito gratos a Deus por termos uma igreja local firme, uma igreja local com uma teologia boa, que nós temos aprendido muito. E eu aconselho vocês, amadas, com relação ao meu relacionamento com as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas que vêm para o cafezinho, que são em sua maioria mulheres mais velhas, elas têm me colocado debaixo das suas asas, assim, eu tenho uma abertura, elas são as pessoas que eu mais tenho contato na igreja. E eu tenho me esforçado para ser bênção na vida delas, para estar me comunicando com elas. Os cafezinhos são assim um compartilhar de bênçãos, né? Eu não sei qual é a sua situação na igreja local, mas eu te encorajo a estar amando as pessoas, decidir amar as pessoas daquela igreja local. Convide as mulheres que você não tem muito contato para a sua casa, para ter um cafezinho com elas. Tenha um tempo de leitura da palavra juntas, de oração. Uma boa amizade, ela começa com a palavra viva, eu acredito. E que Deus possa estar abençoando vocês, meninas. Se vocês são essas mulheres mais velhas, abracem as mulheres mais jovens da igreja. As convidem para o seu lar, mesma coisa, façam um cafezinho, conversem com elas, se coloquem à disposição para, mesmo se você não souber perguntas, né, respostas para os questionamentos delas, que você possa estar sendo um canal onde ela possa estar
respondendo, né? Uma pessoa que ela pode compartilhar do que Deus tem ensinado na vida dela. As meninas que eu discipulo, eu não discipulo ainda na minha igreja local, mas as moças que eu discipulo aqui dentro do cafezinho, eu sempre pergunto para elas, né? Você está lendo a Bíblia? O que é que Deus tem falado com você através da Bíblia? Eu gosto muito de ouvir o que Deus tem falado com as meninas, e tem sido, assim, uma bênção poder aprender um pouco de Deus através da vida delas também. Eu vou orar por a gente, meninas, e vou terminar aqui o nosso estudo de hoje. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês na minha vida, que tem compartilhado, tem estado ao meu lado para fazer esse estudo, né? Um estudo extensivo de 1 ano, por um coração consagrado, vai fazer 1 ano agora, em dezembro. Mas que parabéns para as que perseveraram, parabéns para as que estão começando agora, por terem colocado no coração, e parabéns para as que terminaram, né, e voltaram, e obrigada por vocês estarem recomeçando, e sejam encorajadas, amadas. Senhor Deus, eu te peço nesse momento por todas as mulheres do Por um Coração Consagrado. Hoje o nosso estudo, ele conta com mais de 1.400 mulheres inscritas. Não sei quantas dessas mulheres estão ativamente fazendo o estudo. Hoje o nosso canal, ele tem uma média de mais de 7.000 mulheres que recebem as informações do cafezinho. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a vida delas, o Senhor esteja encontrando onde elas estão, que elas possam estar tendo igreja local e ser bênção nessa igreja local e receber as bênçãos de um amor diferenciado, Senhor. As abençoe e as guie nesse processo. Me ajude também na minha igreja local, que eu possa dar abertura para que mulheres possam vir até mim, para que possamos crescerem juntas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Um beijo. Deus abençoe vocês. Vou aqui cuidar das minhas crias, que hoje à noite eu tenho igreja também. Um beijo para vocês, meninas. Sintam-se encorajadas. Tchau, tchau.